E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui dar continuidade à nossa aula de função quadrática, beleza? Na aula passada nós vimos um exemplo de soma e multiplicação de raízes. O exemplo é esse daqui, beleza? Quando a gente faz a soma e quando a gente faz o produto das raízes, ou multiplicação, tanto faz, beleza? Nós vamos utilizar os três coeficientes que tem na equação, certo? Para que nós possamos descobrir as raízes da equação sem que a gente precise passar por todo o processo de fazer delta e depois Bhaskara, o que não exclui que você faça delta e Bhaskara, até porque é bem mais fácil que você já saiba esse processo todinho e consiga fazer ele com mais facilidade, com mais rapidez, para fazer você não ficar perdendo tempo em certas equações. Entenda, soma e produto não é algo que é fácil para toda a equação. Isso aqui é uma coisa que, vendo uma equação ou outra, você vai perceber que em alguns casos você consegue resolver rapidamente utilizando soma e produto, em outros casos não. Então é bem mais fácil, é bem melhor que vocês saibam sim delta e Bhaskara, para que vocês não se prendam só a querer achar as raízes de uma equação utilizando a soma e o produto, porque mesmo sabendo dessas propriedades aqui de equações, nada vai se comparar ao fato de você conseguir utilizar delta e Bhaskara para achar as raízes de qualquer equação polinomial de segundo grau, ok? Então, a gente vai dar continuidade à aula aqui vendo a soma dos inversos das raízes. Nós temos mais duas propriedades, além do vértice da parábola, e uma delas é a soma dos inversos das raízes, e a outra é a soma do quadrado das raízes. Bom, a soma dos inversos das raízes, ela acontece da seguinte forma. Primeiro, o inverso da raiz é 1 sobre a raiz. Então aqui a primeira raiz x1, a segunda raiz x2. O inverso de x1 é 1 sobre x1, o inverso de x2 é 1 sobre x2. Fazendo a soma dessas duas frações, nós teremos que, como aqui eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC. Nesses casos aqui, basta que você multiplique uma pela outra, certo? E em cima, você vai multiplicar pelo que não está embaixo dele. Por exemplo, x1 vezes x2. Aí aqui, no lugar desse 1 aqui, você coloca o x2. E no lugar desse 1 aqui, você coloca o x1. É o que tem aqui. Você vai fazer aqui meio que uma multiplicação aqui dos meios pelos extremos, certo? E embaixo, tu coloca a multiplicação dos dois. Então, fica x1 vezes x2. x1 mais x2. Muito importante, gente. Isso daqui é só para o caso de vocês não saberem quais são esses valores aqui, que no caso são duas variáveis, certo? Mas de forma mais simples é x1 vezes x2 aqui embaixo, x1 vezes x2 dividido por x1, sobra só o x2, vezes 1 fica x2, x1 vezes x2 dividido por x2, sobra só o x1, vezes 1 é x1. Então perceba que aqui em cima eu tenho a soma e aqui embaixo eu tenho o produto. Soma, produto. Mostrei na aula passada que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Fração de uma fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O a vai embora com esse a aqui, então fica menos b sobre c. Portanto, a soma dos inversos das raízes é menos b sobre c. Ok? Olha só. Se as raízes da equação 2x ao quadrado menos 5x menos 4 igual a 0 são mn, o valor de 1 sobre m mais 1 sobre n é igual a... Bom, o que a gente viu no slide passado, que a soma dos inversos das raízes é menos b sobre c. Aqui, ó, o a é 2, o b é menos 5, o c é menos 4. A soma dos inversos das raízes é menos b sobre 6, portanto, menos 5 sobre menos 4. E menos aqui, ó, aí menos com menos mais, com menos dá menos. Então, fica menos 5 sobre 4, ok? Aqui para a próxima, olha só. Se a e b são raízes da equação x2 mais 3x menos 10 igual a 0, então 1 sobre a menos b ao quadrado é igual a... Bom, que a gente resolve essa equação ou fazendo soma e produto, ou então fazendo delta e Bhaskara.
Quando você faz a soma e o produto, lembra, é menos b sobre a e c sobre a. Menos 3 sobre 1 dá menos 3. E c sobre a é menos 10 sobre 1 dá menos 10. Eu quero dois números que, somando, dê menos 3 e multiplicando dê menos 10. Esses dois números serão... Bom, se eu fatorar o 10, é 5 e 2, só que é menos 10. Então, ou é menos 2 e 5, ou é 2 e menos 5. Vamos testar o primeiro caso. Menos 2 e 5, quando eu somo, dá menos 2 mais 5, dá 3. Então, é o outro, o 2 e menos 5. 2 menos 5 dá menos 3, que é a soma, e 2 vezes menos 5 dá menos 10, que é o produto. Beleza. Mas fazendo delta e Bhaskara, vocês vão ver que isso é a mesma coisa. Ó. O b é 3, o c é menos 10 e o a é 1. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, 49, o delta, certo? A raiz de 49 é 7, então fica x é menos 3 mais ou menos 7 sobre 2, 2 vezes a, o a é 1, beleza? Menos 7 mais 3 é 4, e menos 7 menos 3 dá igual a 10. Então, fica 4 sobre 2 dá 2, e menos 10 sobre 2 dá menos 5. Uma raiz é 2 e a outra raiz é menos 5. 1 sobre, aqui, a ordem aqui tanto faz, a ordem das raízes. 2 menos menos 5, né, que é a outra raiz. 2 mais 5, 2 mais 5, 7, ao quadrado, 49. Então, essa expressão aqui, ela é igual a 1 sobre 49. Pois bem, se dois números naturais pares consecutivos, se o produto de dois números naturais pares consecutivos é igual a 360, então a soma deles é... Bom, primeiro, são dois números naturais pares consecutivos. Números naturais, certo? É 0, 1, 2, 3 e assim vai. Se ele é um número par, ele é 0, ou 2, ou 4, ou 6, e assim sucessivamente. Se é um número par e um número consecutivo, eu tenho o número x, que é o número natural par. Eu esqueci de colocar o par aqui, mas o número x é o número natural par. E o x mais 2, que é o consecutivo do meu x. Por que é x mais 2? Porque, ó, se eu tenho 2, o consecutivo par dele é o 4, que é 2 mais 2. Se eu tenho um 4, o consecutivo par dele é o 6, que é 4 mais 2. Beleza? Continuando aqui. Ele diz que o produto desses dois números aqui, desse com esse daqui, é 360. Multiplica aqui, dá x ao quadrado mais 2x menos 360, dá 0, certo? 360 desse lado passou para o outro lado. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b ao quadrado dá 4, menos com menos aqui é mais. 1 vezes 4 é 1, 4 vezes 360 é 1440. Mais 4 dá 1444. Bom, delta vai dar menos 2 mais ou menos 38, que é a raiz de 1444. x1 menos 2 mais 38 dá 36, sobre 2 dá 18. E o x2 dá menos 40 sobre 2, ó, menos 2 menos 38 dá menos 40 sobre 2, que é menos 20. Bom, eu tenho aqui duas raízes, são dois números pares, beleza? Mais um é negativo. O que é que a questão aqui fala? A questão diz que são dois números naturais pares. Isso aqui são dois números naturais. Desculpa, isso daqui são dois números inteiros. Porém, somente o de cima é um número natural, beleza? Apesar de ambos serem números pares, somente o de cima é um número natural, porque o de baixo ele é um número inteiro, ele é um número negativo, não está dentro do conjunto dos naturais. Então, dessas duas raízes, a que eu tenho que considerar é a de cima. Portanto, o x é 18 e o consecutivo dele é o 20, porque é 18 mais 2. Portanto, eu tenho 18 e o seu consecutivo é 20. A soma deles dois é 18 mais 20, que dá 38. Bom, mais um exemplo, beleza? Diz o seguinte: determinando-se a soma das raízes na equação, nessa equação aqui, obtém-se. Bom, aqui nós temos duas coisas. Se você for resolver delta e Bhaskara, você vai ver que o delta vai dar um número negativo. Aí não vai existir raiz real, mas ele quer saber a soma das raízes. Você pode fazer delta, aí adicionar lá nas duas raízes para poder você ter o valor que a gente vai achar aqui. Ou então simplesmente usar
a propriedade da soma das raízes de uma equação, que é menos b sobre a. O b aqui é menos 6 e o a é 2, então fica menos 6 sobre 2 que dá 3. Isso daqui, inclusive, é uma questão da FUVEST, certo? Outro exemplo, dessa vez um pouco mais complicado, utilizando-se soma e produto de raízes, diz o seguinte: calcule o valor de m na equação, ele te dá uma equação aqui, de modo que uma das raízes seja o dobro da outra. Bom, eu quero que uma raiz seja igual a 2 vezes a outra raiz, beleza? Aí nós vamos fazer aqui meio que um sistema de equação, utilizando a soma e o produto, beleza? Por que utilizando a soma e o produto? Porque eu sei que, tendo a soma e o produto, uma dessas raízes aqui vai ser o dobro da outra e basta eu substituir aqui. Por exemplo, x1 mais x2, ou seja, a soma das duas raízes vai dar menos b sobre a, o b é menos 6, então fica menos com menos mais, então dá 6. O x1 é 2 vezes x2, então fica 2x2 mais x2, 6. 3x2 mais 6 é igual a 6, portanto o x2 é 2, beleza? Se o x2 é 2, o x1 é 4, que é o dobro de x2, beleza? Então aqui eu tenho as duas raízes. Ele quer saber o valor de m, certo? O 2m aqui, ele é o c. Eu sei a primeira raiz e eu sei a segunda raiz, certo? Sabendo já essas duas, aí eu vou usar o produto. Ó, x1 vezes x2 é igual a c sobre a. O c é 2m e o a é 1. E o x1 é 2 e o x2 é 4. Aqui tanto faz a ordem. 2 vezes 4 dá 8, é igual a 2m. Portanto, o m é igual a 8 sobre 2, que é 4. Então, o m é igual a 4. Para que as raízes dessa equação, para que uma raiz dessa equação seja o dobro da outra. Continuando aqui, certo? Nós temos uma questão para poder determinar a equação de segundo grau utilizando as duas raízes, beleza? Bom, isso daqui é uma propriedade que não tem no livro de vocês, mas eu acho importante trazer para cá, porque em alguns casos vocês vão precisar saber disso. E aí, toda vez que você quiser obter uma equação de segundo grau a partir de suas raízes, você tem sempre que organizar a equação da seguinte forma: x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto igual a zero. Isso aqui é a soma, aquela sominha lá, menos b sobre a. Isso aqui é o produto, que é c sobre a. E você precisa saber das duas raízes, obviamente, certo? Bom, que a questão pergunta aqui, ela pede para poder determinar a raiz, certo? De forma que, ou a equação, de forma que as raízes sejam essas. Primeiro que a gente tem que lembrar que o x1 mais x2, ele vai ser a soma das duas raízes. Portanto, 3 mais raiz de 5 mais 3 menos a raiz de 5. Mais a raiz de 5 menos a raiz de 5, você corta aqui e dá 3 mais 3 é 6. No caso da segunda parte aqui, da segunda equação, certo? Nós vamos ter, ó, segundo caso, x1 vezes x2, portanto, 3 mais a raiz de 5, que multiplica 3 menos a raiz de 5. Bom, isso aqui é o produto da soma pela diferença, que é simplesmente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ok? Porém, professor, não lembro disso, não tem problema, você pode fazer a distributiva, mas é importante que você saiba dessas propriedades de produtos notáveis, certo? Produto da soma pela diferença. Ó, tenho aqui a soma, eu tenho a diferença, onde o a é 3 e o b é raiz de 5. Mas fazendo aqui, fazendo a distributiva, eu tenho, ó, 3 vezes 3, 9, menos 3 vezes raiz de 5, dá 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes 3 dá mais 3 raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5, ó, vai dar menos a raiz de 5 ao quadrado.
Esse daqui vai embora com esse daqui, portanto fica 9 menos raiz de 5 ao quadrado é raiz de 25, que dá igual a 5, portanto é igual a 4. Então, a soma é 6 e o produto é 4, e essa equação ali, certo? Essa equação aqui, que a questão pergunta, vai ser x ao quadrado mais 6x mais 4 igual a 0. Essa daqui é a equação que a questão pergunta. Ok? Essa é a equaçãozinha aqui de baixo. Bom, gente, tivemos um probleminha no slide, certo? E aí eu tive que refazer a segunda parte do slide, que no caso seria a segunda parte da aula, mas vamos aqui voltar. Essa parte aqui, antes da gente falar sobre vértice da parábola, nós temos mais uma propriedade que envolve as raízes da equação do segundo grau, certo? Que ela diz o seguinte: a soma dos quadrados das raízes. Soma dos quadrados é x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, a soma dos quadrados dela. Para a gente resolver isso daqui, nós precisamos lembrar de produtos notáveis, que no caso é você pegar o x1 e o x2 elevado ao quadrado, fazendo aqui, ó, quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? O que eu quero descobrir é esse rapazinho aqui mais esse rapazinho aqui. E aí, nós temos aqui algumas observações importantes. Primeiro, passa todo mundo para outro membro e deixa sozinho, só ele aqui, esse rapaz e esse rapazinho. Ó. Esse daqui, essa expressão, você passa para o outro lado. Aqui dentro do parêntese eu tenho a soma. E aqui eu tenho o produto, S e o P aqui, beleza? Então, ó, a soma ao quadrado e menos duas vezes o produto vai ser justamente a soma dos quadrados das raízes, ok? Ó, soma dos quadrados das raízes vai ser a soma ao quadrado menos duas vezes o produto. Então, se você quer fazer a soma dos quadrados das raízes, basta você fazer a soma e o produto da raiz, e aí você aplica nessa formulazinha aqui, ó, soma ao quadrado menos duas vezes o produto. Beleza? Lembrando que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. E aí nós chegamos nas coordenadas do vértice de uma parábola. Bom, esse ponto ele é chamado de ponto de retorno da parábola, também conhecido como vértice da parábola, certo? Nós podemos calcular esse vértice com algumas expressões matemáticas que envolvem os coeficientes dessa equação, beleza? E nós temos ali nos vértices da parábola, mais precisamente, são um par de coordenadas que vai me dar o vértice da parábola, aquele ponto mais alto, aquele ponto mais baixo da parábola, certo? Um par de coordenadas em x e em y, beleza? E aí é importante que, com o exemplo que eu vou fazer aqui sobre o vértice da parábola, vocês se liguem em como que diferenciar se ele está perguntando o valor de x ou se ele está perguntando o valor de y. O vértice da parábola na coordenada x, ele é calculado pela expressão menos b sobre 2a. E o vértice da parábola na coordenada y, ele é calculado pela expressão menos delta sobre 4a, certo? Colocando isso daqui na parábola, nós teremos dois casos. O que eu falei sobre o valor máximo e sobre o valor mínimo. A parábola ela tem um valor máximo quando a concavidade dela é voltada para cima. E a concavidade dela vai ser voltada para cima. Desculpa. A parábola ela tem um valor mínimo quando a concavidade dela é voltada para cima. E ela vai ter a concavidade voltada para cima quando o A for estritamente positivo. A concavidade voltada para cima, o A ele é estritamente positivo. Eu tenho aqui menos b sobre 2a é o valor em x e o menos delta sobre 4a é o valor em y. O vértice da parábola é aquele ponto mais baixo da parábola que ela chega antes dela começar a subir de novo. Isso daqui no caso de ser um valor mínimo, beleza? No caso de ser um valor máximo, a parábola tem que ter a concavidade voltada para baixo. Então, o A ele tem que ser estritamente negativo. O vértice da parábola, nesse caso aqui, vai ser o valor máximo
que essa parábola vai conseguir chegar antes dela começar a descer de novo. Então é esse ponto aqui que não existe nenhum ponto na parábola maior do que ele, beleza? Esse vértice aqui, ele é calculado em x também pela expressão menos b sobre 2a e em y pela expressão menos delta sobre 4a. Um exemplo, ó, para produzirmos x unidades de uma mercadoria, temos que o custo dessa mercadoria em reais é dado pela expressão matemática C igual a x ao quadrado menos 80x mais 300. Com base nessa expressão, determine a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo e qual o valor mínimo do custo. Nós temos aqui duas diferenças. Por exemplo, se ele diz que a quantidade que x é a quantidade produzida, certo? Que x é o número, são as unidades, ó, para produzismo, x unidades, ou seja, são as unidades produzidas e o c é o custo. Nós temos aqui duas variáveis, as unidades produzidas e o custo. Essas unidades produzidas, elas terão um valor máximo e um valor mínimo. Como é que a gente vai ler isso? Por exemplo, essa parábola aqui, ela tem a concavidade voltada para cima, desculpa. Por quê? Porque o A ele é positivo. Se ela tem a concavidade voltada para cima, ela vai ter um valor mínimo, certo? Aí, nós vamos ler esse valor mínimo da seguinte maneira. Quantas unidades de mercadorias devem ser produzidos para que o custo seja mínimo? Ou seja, qual é o valor do meu x aqui para que esse custo aqui seja mínimo, certo? Ou então, quanto é que vai ser o custo mínimo? Beleza? São essas duas perguntas que uma questão ela pode fazer. Se aqui for negativo, ele vai perguntar, por exemplo, quantas unidades de mercadoria eu tenho que produzir para que, por exemplo, o lucro, vamos supor que é o lucro seja máximo, certo? Então, eu vou ter um valor de mercadoria X que eu vou produzir para que esse lucro aqui seja máximo. Lembrando que, nesse caso aqui, o custo ele é função do X, ou seja, o custo ele é função do tanto de mercadorias que eu produzo. Se eu produzir pouca mercadoria, eu vou ter pouco custo. Se eu produzir muita mercadoria, eu vou ter muito custo. Então, o que a questão está perguntando aqui é qual a quantidade de mercadorias que eu tenho que produzir para que esse custo seja mínimo. Perguntando desse jeito, ela já pergunta o valor do vértice da parábola, que é justamente o meu x mínimo, ó, a minha coordenada x e a minha coordenada y do vértice. Que nós podemos observar assim. X do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. Bom, para que a quantidade de peças produzidas, de unidades de mercadorias produzidas, seja mínima, nós temos que ter 40 peças produzidas. Por quê? O B ele é menos 80 e o A é 1 e o C é 300. Fixe esses números aí. Bom, menos 80 a menos b sobre 2a, menos 80 sobre 2 vezes 1, menos 80 sobre 2. Já tem um menos aqui na frente, que é menos, né? Menos b sobre 2a. 80 sobre 2 dá 40. Então, para que eu tenha um custo mínimo, eu tenho que produzir no mínimo 40 peças, que é o que essa informação aqui me dá. E qual que é o valor mínimo dessa produção? Ou o custo mínimo dessa produção? Aí você vai fazer o y do vértice, que é justamente o meu y, que vai ser o valor do meu c, que é o custo, menos delta sobre 4a. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 80, o a é 1 e o c é 300. Aí eu tenho menos 80 ao quadrado é 6.400 e menos 4 vezes 3.000 dá menos 1.000, 12.000, certo? 640 menos 12.000 dá menos 500, menos 5.600, menos com menos mais, 5.600 dividido por 4 dá 1.400. Portanto, se eu produzir 40 peças, que vai ser o meu custo mínimo, eu vou ter ali que vai ser o meu número mínimo de peças, certo? Para que eu tenha um custo mínimo, eu vou ter um custo de 1.400 peças produzidas. Uma outra forma de você achar o y do vértice é, como eu achei o x do vértice
como sendo igual a 40, substituindo nessa expressão aqui o x igual a 40 e resolvendo a expressão, você vai achar 1.400, que é o valor do y, beleza? Bom, gente, é isso. Próxima aula, no caso na sexta-feira, eu vou trazer questões do livro, desses capítulos de Matemática 3 que a gente viu até agora, certo? Desde o capítulo 9 até o capítulo 11, beleza? Então, tentem resolver essas questões, ela é do livro 3, Matemática 3. Tentem resolver as questões de atividade de salas e de atividade de sala e de atividade proposta para que vocês só possam acompanhar aqui e tirar as dúvidas em algumas questões ou ver a resolução de algumas questões que vocês não conseguiram resolver, beleza? Até a próxima aula e se cuidem e tenham um ótimo dia.